Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é Beatriz, eu sou integrante do PET Biologia Pontal e eu tô aqui hoje com vocês para darmos continuidade ao nosso projeto Viva Biologia, edição Enem Ciências da Natureza. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho a bioquímica no que diz respeito ao metabolismo de carboidratos e, mais propriamente dito, o metabolismo da glicose. Para isso, nós vamos passar por uma introdução. Falaremos sobre o metabolismo celular da glicose ou respiração celular. Falaremos sobre os dois processos metabólicos, anabolismo e catabolismo. E depois vamos responder algumas questões das edições anteriores do Enem. Então vamos iniciar esta nossa aula conceituando, definindo o que é o metabolismo. Então, o metabolismo é uma atividade celular altamente coordenada, designada por um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da célula. O que isso quer dizer? É um conjunto de todas as transformações e as alterações químicas que ocorrem no nosso organismo. Mas para que serve? Para que servem essas transformações, essas alterações químicas no nosso organismo, nas nossas células? Quais as funções? Bom, tem a finalidade de obter energia química, como nós vamos estudar hoje com a respiração celular, converter moléculas de nutrientes em precursores de macromoléculas, polimerizar macromoléculas como proteínas e carboidratos, formar micromoléculas, sintetizar e degradar biomoléculas em substâncias ideais de acordo com aquilo que a célula necessita, e tudo isso para um bom funcionamento e manutenção da vida. No metabolismo, nós vamos ver que as inúmeras vias metabólicas são representadas através de um mapa metabólico. Neste mapa metabólico, nós temos representado todas as diferentes e sucessivas reações químicas que ocorrem no organismo vivo. Essas reações químicas, elas partem de um substrato que sofre transformações, alterações, até se tornar um produto, de acordo com aquilo que a célula necessita. Muitas vezes, esse processo é catalisado por uma ou mais enzimas. Bom, então nós vimos que o metabolismo está relacionado à obtenção de energia, à conversão e síntese de moléculas. Agora, vamos ver de uma forma geral como é que esses organismos obtêm essa energia, sintetizam essas biomoléculas. De acordo com a forma de obtenção de carbono, nós temos os organismos vivos divididos em dois grupos, os organismos autotróficos e os organismos heterotróficos. Os organismos autotróficos são aqueles que conseguem obter o carbono do próprio meio. São representados pelas bactérias fotossintetizantes, pelas plantas vasculares. Então, esses organismos, através do dióxido de carbono, eles conseguem sintetizar as suas biomoléculas, as suas moléculas orgânicas. Já os organismos heterotróficos, eles não conseguem utilizar o dióxido de carbono do meio para a obtenção de carbono. Então, por isso, eles vão obter o carbono somente através das moléculas orgânicas. Moléculas orgânicas que foram biosintetizadas pelos organismos autotróficos, ok? Com isso, então, nós temos que os organismos autotróficos fotossintéticos, eles conseguem obter sua energia da luz solar e os heterotróficos obtêm a sua energia da degradação de moléculas orgânicas, como, por exemplo, a glicose. Os organismos vivos autotróficos, através da fotossíntese, vão produzir compostos orgânicos, vão formar compostos orgânicos. Então, na presença de luz solar, a energia solar será convertida em energia química e junto à água e o gás carbônico vão formar a molécula orgânica glicose, C6H12O6, mas também vão liberar oxigênio e água. E através da respiração celular, onde ocorre decomposição de compostos orgânicos para obtenção de energia, os organismos vão utilizar um composto orgânico, na maioria das vezes a glicose, C6H12O6, que será oxidada e formará energia. Energia
muitas vezes armazenada na forma de ATP, mas também liberada na forma de calor. Além da energia, serão liberados também gás carbônico e água. No slide anterior, nós vimos como os organismos vivos obtinham energia de uma forma geral. Agora vamos ver o que acontece dentro da célula para que essa obtenção ocorra. As células, elas necessitam de energia livre para se manterem ativas, para manter as suas funcionalidades, a sua estrutura, a sua produção, elas necessitam de energia para se manterem funcionando normalmente e em perfeito equilíbrio. Nós vimos que na respiração celular, o substrato glicose C6H12O6 é utilizado para alcançar um produto final chamado de ATP, uma molécula que armazena energia. Mas aí fica a pergunta, por que a energia ela é armazenada na forma de ATP? Aí na figura ao lado, nós conseguimos ver uma molécula de ATP para entendê-la melhor. A molécula de ATP, ou adenosina trifosfato, ela é constituída por uma base nitrogenada, adenina, além de uma molécula de açúcar do tipo ribose e 3 grupos fosfatos. As ligações entre esses grupos fosfatos é onde a molécula se torna capaz de armazenar grande quantidade de energia. Por isso que essa molécula de ATP ela é chamada de moeda energética da célula. Quando a célula necessita de energia, a ligação entre o segundo e o terceiro grupo fosfato se quebra, liberando a grande quantidade de energia que estava armazenada ali para ser utilizada pela célula para exercer as suas funções vitais. Quando nós temos essa quebra da molécula de ATP, de adenosina trifosfatada, 3-fosfato, nós resultamos em uma molécula de ADP, adenosina difosfatado e um grupo fosfato. Como nós estamos vendo, a glicose é uma importante molécula orgânica utilizada para a obtenção de energia. Então, se faz necessário que ela esteja disponível no sangue, na nossa corrente sanguínea, para que ela possa entrar nas células e as células possam utilizá-la, degradar a glicose para obter essa energia. A glicose, quando em grande quantidade no nosso sangue, ela pode ser armazenada na forma de glicogênio nos músculos e no fígado. Como a imagem ao lado aí mostra, o glicogênio ele é um polissacarídeo de reserva. O que isso quer dizer? É uma molécula de reserva que reúne vários resíduos de um sacarídeo, do sacarídeo glicose. Por outro lado, quando essa concentração de glicose está baixa no nosso sangue, por exemplo, em um período de jejum, é necessário a quebra desse glicogênio para que nós possamos obter a glicose livre no nosso sangue e para que ela possa entrar nas nossas células. Mas quem é que é responsável por essa regulação? Se a glicose ela é armazenada na forma de glicogênio ou se nós temos a quebra do glicogênio para obter glicose livre. Então, quem é que é responsável por manter esse equilíbrio de concentração de glicose no nosso sangue? Então, os responsáveis por isso são os hormônios insulina e o glucagon. Quando nós temos uma hiperglicemia, o que quer dizer isso? Quando nós temos uma grande concentração uma grande taxa de açúcar, de glicose no nosso sangue, a insulina ela vai ser liberada pelas células beta do pâncreas e vai ocorrer a absorção da glicose pelas células, bem como o seu armazenamento na forma de glicogênio no fígado e no músculo. Por outro lado, quando nós estamos em um estado de hipoglicemia, que quer dizer quando as taxas, os níveis de glicose no nosso sangue estão baixos, o glucagon vai ser liberado pelas células alfa do pâncreas e ele vai atuar quebrando o glicogênio e vai disponibilizar a glicose livre na nossa corrente sanguínea para que as células possam absorver essa glicose. Veremos um pouco mais sobre essa degradação da glicose para a obtenção de energia, o seu metabolismo, também denominado de respiração celular.
Bom, então a glicólise é a primeira etapa da respiração celular e esse processo ocorre completamente no citoplasma, tá? E ele não necessita de oxigênio para ocorrer. O que quer dizer? A glicólise ela acontece na presença ou na ausência de O2. Como o próprio nome já diz, glicólise remete à quebra da molécula de glicose. E esse processo ele é subdividido em duas etapas. Uma primeira etapa de investimento, em que há gasto energético, há gasto de moléculas de ATP, e uma segunda etapa de compensação. Na glicólise, nós temos a quebra de uma molécula de glicose, C6H12O6, desculpa, em duas moléculas de piruvato. Então, o que acontece? Nós temos uma molécula com 6 carbonos, que é quebrada, é degradada em duas moléculas e cada uma com 3 carbonos, ok? Esse processo, ele vai liberar prótons, H+, e 4 moléculas de ATP. Como na fase de investimento da glicólise, nós investimos 2 moléculas de ATP e a fase de compensação produz 4 moléculas de ATP, o saldo final de ATP na glicólise é de 2 moléculas de ATP. Porque se na fase de compensação da glicólise, então na glicólise nós temos uma produção de 4 ATPs, de 4 moléculas de ATP, desculpa. Mas na primeira etapa da glicólise, naquela etapa de investimento, nós gastamos 2 moléculas de ATP, nós temos que descontar essas 2 moléculas de ATP das 4 moléculas de ATP produzidas pela glicólise. Então, o saldo final de moléculas de ATP na glicólise é de 2 ATP, é de 2 moléculas de ATP. Além disso, o carreador NADH, ele vai capturar os prótons H+ liberados durante o metabolismo da glicólise e vai formar 2 moléculas de NADH2. Essas moléculas de NADH2 serão descontadas lá na cadeia respiratória para a produção de moléculas de ATP, mas isso nós vamos ver posteriormente. Então, desta forma, resumindo, o ganho líquido da glicólise é de 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH2, ok? A segunda etapa da respiração celular, ela ocorre na matriz mitocondrial, que é delimitada pela membrana interna da mitocôndria. Então, nós temos a membrana externa da mitocôndria, o espaço intermembranas, a membrana interna e a matriz mitocondrial. E é ali que o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs ocorre. Veremos também que há a formação de vários intermediários no ciclo do ácido cítrico, mas aqui nós vamos abordar de forma geral esse ciclo. Bom, no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, cada piruvato que veio lá da glicólise se combina com a coenzima A, formando o acetil-CoA. Esse acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico reagindo com o ácido oxalacético, sendo convertido em ácido cítrico, que será convertido em ácido alfa-acetoglutárico e ácido oxalacético, o qual se combina com outro acetil-CoA, dando continuidade a esse ciclo. Durante o ciclo e as conversões entre os intermediários, vão sendo liberadas uma molécula de GTP, que equivale à molécula de ATP, que nós falamos sobre, 3 moléculas de NADH2, uma molécula de FADH2 e 2 moléculas de CO2. Isso para cada molécula de piruvato. Como a partir da glicose há a produção de 2 moléculas de piruvato, o saldo líquido final do ciclo de Krebs é 2 vezes o número de moléculas iniciais. Então, sendo assim, 2 moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH2, 2 moléculas de FADH2 e 4 moléculas de CO2. Como eu disse lá na glicólise, esses carreadores NADH2 e FADH2, eles
durante todo o processo, vão capturando os prótons e os elétrons que vão sendo liberados. Eles vão ser descontados lá na cadeia respiratória que nós vamos ver a seguir. Então, por hora do ciclo de Krebs, é interessante nós entendermos essa oxidação do acetil-CoA e essa entrada dele no ciclo do ácido cítrico e a continuidade desse ciclo e o que ele vai o que vão sendo liberados. Na última etapa da respiração celular ou respiração bioquímica, nós temos a cadeia transportadora de elétrons, cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que é responsável pela produção da maior quantidade de energia, isto é, de moléculas de ATP. Nesta etapa, todos os carreadores de prótons, H+, de elétrons, que eu falei anteriormente, lembra das moléculas de NADH2 e FADH2? Então, essas moléculas elas vão chegar ali na membrana interna da mitocôndria e vão transferir os seus prótons e os elétrons que eles capturaram durante todo o processo de respiração, lá desde a glicólise, o ciclo de Krebs. Então, eles vão transferir esses prótons e esses elétrons para essa cadeia respiratória que está localizada na membrana interna da mitocôndria. Mas o que é essa cadeia respiratória? A cadeia respiratória nada mais é do que uma sequência de proteínas e de lipídios que vão captar esses prótons H+, e esses elétrons e transportá-los pela cadeia, fazendo com que seja liberado energia ou até mesmo calor, ok? Parte dessa energia que é liberada vai ser utilizada para bombear prótons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Esse bombeamento de prótons para esse espaço intermembranas, para esse espaço entre a membrana interna da mitocôndria e a membrana externa da mitocôndria, esse bombeamento ele vai produzir um gradiente eletroquímico. Então, você vai ter uma maior concentração de prótons H+, no espaço intermembranas do que dentro da matriz mitocondrial. Então, o que isso vai acarretar? Os prótons H+, eles vão retornar para a matriz mitocondrial a favor do gradiente de concentração através do único canal possível, através da enzima ATP sintase. Então, à medida que esses prótons eles vão atravessando esse único canal possível a favor do gradiente de concentração, atravessando a ATP sintase, cada vez que esses prótons passam pela ATP sintase, a ATP sintase ela catalisa a reação de um grupo fosfato com adenosina difosfatada, quer dizer, ela libera uma molécula de ATP, uma molécula de energia, certo? Nós podemos fazer uma analogia da ATP sintase com as turbinas das usinas hidrelétricas. Então, as turbinas, com a passagem de água, produzem energia. A ATP sintase, com a passagem de prótons H+, produz energia, ok? Esse processo de bombear os prótons H+, por espaço intermembranas e esses prótons H+, voltarem à matriz mitocondrial a favor de um gradiente de concentração, este processo é conhecido como quimioosmose, ok? Então, nós temos lá a cadeia, que vão transportar esses prótons e esses elétrons, e nós temos esse processo de quimioosmose. Além disso, a transferência dos prótons e dos elétrons na cadeia respiratória vai ter como aceptor final o oxigênio. Então, este oxigênio ele vai estar lá no final dessa cadeia respiratória para receber esses elétrons, esses prótons e resultar na formação final da molécula de água, certo? Outra coisa que é importante ressaltar é que o NADH2 e o FADH2, como nós vimos, eles captam os prótons e os elétrons de toda a respiração bioquímica, chegam ali na membrana interna e transferem esses prótons e esses elétrons para os complexos,
para a cadeia respiratória, certo? Só que o que acontece de diferente? O carreador NADH, ele transfere os seus prótons e os seus elétrons nas primeiras proteínas, no primeiro complexo da cadeia respiratória. O que isso acontece? Ele entrega ali os prótons, esses prótons vão ser bombeados por espaço intermembranas e vai produzir uma maior quantidade de moléculas de ATP, totalizando 3 moléculas de ATP. Enquanto isso, por outro lado, o FADH2 ele vai transferir esses prótons e esses elétrons no segundo complexo, quer dizer, uma menor quantidade de prótons H+, vai ser bombeado por espaço intermembranas, então você tem uma menor produção de moléculas de ATP, totalizando 2 moléculas de ATP. Então, essa é a diferença entre o carreador NADH2 e o FADH2. Então, o NAD, ele vai transferir os seus prótons e os seus elétrons no primeiro complexo, ali no início da cadeia respiratória, enquanto o FAD, ele vai transferir os seus prótons e os seus elétrons já depois que iniciou essa cadeia respiratória. Então, a diferença está na quantidade de prótons H+, que vai ser bombeado por espaço intermembrana e, consequentemente, a quantidade de moléculas de ATP que serão produzidas, ok? Bom, e o saldo final da respiração bioquímica vai equivaler 30 a 32 moléculas de ATP, que são necessárias para que nossas células exerçam as suas funções, as suas necessidades, ok? Esse processo de degradação, de catabolismo da glicose que nós acabamos de estudar, através da glicólise, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora, foram apenas exemplos de vias metabólicas. É preciso que fique claro na nossa cabeça que existem outras inúmeras vias que constroem o nosso mapa metabólico, certo? Por exemplo, nós temos também a síntese de lipídios, síntese de carboidratos, de aminoácidos, nucleotídeos, assim como nós temos a degradação, o catabolismo de aminoácidos, de ácidos graxos, entre outros. Então, aí do lado tem uma imagem representando o mapa metabólico do nosso organismo. Então, nós vemos que são muitas reações químicas e inúmeras vias metabólicas. Nesta figura, nós observamos os dois processos. De um lado, o catabolismo como um processo de quebra, de degradação, em que moléculas maiores, mais complexas, são quebradas, são degradadas em moléculas menores e menos complexas, liberando energia. Por exemplo, a quebra da glicose, da molécula de ATP ou do glicogênio. Enquanto isso, aqui por outro lado, o anabolismo refere-se à síntese, à produção de moléculas mais complexas a partir de moléculas simples, utilizando energia. Por exemplo, como ocorre na síntese de proteínas a partir de aminoácidos ou do glicogênio a partir da glicose. Bom, pessoal, agora que nós demos uma revisada neste assunto de metabolismo e respiração celular, vamos praticar aquilo que nós aprendemos, resolvendo algumas questões que foram retiradas das edições anteriores do Enem. A primeira questão, ela diz o seguinte: o quadro é um esquema da via de produção de biocombustível com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada com a inserção do gene DGAT. Além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando aumentar a eficiência na produção do biocombustível triacilglicerol. Considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima primária desse combustível é o. Então, na figura aí ao lado, tem representado diferentes vias metabólicas, onde a fotossíntese seria ali o ponto de partida, o ponto inicial, isto é, nosso substrato para que todas essas
outras reações ocorram e para que nós possamos obter esses diferentes produtos aí, como a sacarose, o glicogênio, polibeta-hidroxibutarato e o triacilglicerol. Mas no enunciado, o que ele diz é que o interesse é na produção do biocombustível triacilglicerol, em aumentar a eficiência nessa produção. E para fazer isso, ele adicionou o gene e inibiu a síntese de outros compostos orgânicos. Essa interrupção, essa inibição da síntese dos outros compostos, é mostrado no gráfico através dessas setas interrompidas. Quer dizer, aquela reação ali não mais ocorre. Ainda fazendo uma leitura do quadro, nós observamos que, a partir do gás carbônico, da água, da luz solar, nós temos a realização da fotossíntese. E a partir da fotossíntese, nós obtemos a triose P. A triose P vai funcionar como substrato para a produção do produto piruvato, o qual vai produzir o acetil-CoA, ácido graxo e, por fim, o triacilglicerol, ok? Então, o exercício, ele pergunta o seguinte: considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima primária desse combustível é o... Na alternativa A, ácido graxo produzido a partir da sacarose. Nós sabemos que o ácido graxo ele é formado a partir da quebra de moléculas de gordura. É um ácido monocarboxílico, enquanto a sacarose é um açúcar, um carboidrato formado por uma molécula de glicose e de frutose. Na alternativa C, ele diz o seguinte, que a sacarose é a fonte de matéria-prima primária para o triacilglicerol. Galera, a sacarose, ela não faz parte da via metabólica de produção do triacilglicerol. Muito pelo contrário, a síntese da sacarose foi interrompida para aumentar a produção do biocombustível. Então, a alternativa C também está errada. O mesmo acontece na alternativa E, onde ele fala que o glicogênio é a matéria-prima primária desse combustível. A síntese do glicogênio também foi interrompida para aumentar a eficiência na produção do biocombustível triacilglicerol. E o glicogênio também não faz parte da via metabólica de produção do triacilglicerol. Na alternativa D, ele diz que o gene DGAT, introduzido por engenharia genética, seria a fonte de matéria-prima primária desse combustível. Também não está certo, porque esse gene ele foi inserido após o início da via metabólica. Ele não é uma fonte de matéria-prima primária, como é o caso do gás carbônico. O gás carbônico ele é fonte de matéria-prima primária para a produção do biocombustível triacilglicerol, porque ele é necessário lá no começo para que a fotossíntese ocorra e inicie a via de produção desse biocombustível. A alternativa correta seria a alternativa B. Uma fonte de matéria-prima desse combustível é o gás carbônico adquirido via fotossíntese. A segunda questão, ela diz o seguinte: anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado, que atua no catabolismo, induzirá o organismo a... Então, eu coloquei uma figura aí ao lado para podermos acompanhar e facilitar o nosso entendimento. Como nós vimos anteriormente, e como o próprio enunciado já traz, anabolismo é um processo celular metabólico de síntese, enquanto o catabolismo é um processo celular metabólico de degradação, ok? O nível de glicose no sangue regula a ação dos hormônios insulina e glucagon, de modo que, quando o nível de glicose em nosso sangue está alto, por exemplo, após nos alimentarmos,
As células beta do pâncreas vão secretar o hormônio insulina, que tem ação anabólica, isto é síntese, ação de síntese. Então, o que vai ocorrer? Vai ser a captura, a absorção dessa glicose livre no sangue, pelas células musculares e pelas células do fígado, para ser armazenada na forma de glicogênio, que é um polissacarídeo de armazenamento. No entanto, quando os níveis de glicose no nosso sangue estão baixos, por exemplo, após um longo período de jejum, as células alfa do pâncreas vão secretar o hormônio catabólico glucagon. E o glucagon ele vai ser responsável por degradar esse glicogênio que está no fígado e liberar a glicose livre no nosso sangue. Bom, o exercício ele quer saber o seguinte: em caso de um indivíduo com hipoglicemia, um indivíduo com baixa taxa de glicose no sangue, o hormônio citado que atua no catabolismo, o glucagon, ele vai induzir o organismo a quê? Na primeira alternativa, ele diz realizar a fermentação láctica. Na alternativa B, ele diz metabolizar aerobicamente a glicose. Nessas duas alternativas estão incorretas porque eles estão tratando do nível de oxigênio disponível ou não para a respiração celular. E não é isso que o exercício quer saber. O exercício trata do nível de glicose no sangue. Na alternativa C, ele diz produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Também está incorreta. O exercício ele está tratando de glicose, açúcar, e não aminoácidos ou ácidos graxos. Alternativa D, transformar ácidos graxos em glicogênio. O glicogênio ele é um polissacarídeo de armazenamento formado por resíduos de glicose, certo? De glicose, um carboidrato, e não ácidos graxos. E também o glucagon, ele tem a função de degradar, então ele não vai sintetizar glicogênio. Muito pelo contrário, ele vai degradar esse polissacarídeo de armazenamento. A alternativa correta é a alternativa E, estimular a utilização do glicogênio. Quer dizer, o glucagon ele vai degradar o glicogênio e liberar a glicose livre na corrente sanguínea, aumentando a taxa de glicose no sangue para diminuir essa condição de hipoglicemia do indivíduo. Questão 3. O 2,4 de nitrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta seu efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço intermembranas, prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao... O próprio enunciado já nos traz o que o DNP faz. Então, ao capturar esses prótons H+, do espaço intermembrana, e retornar eles para dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, esse composto altera o gradiente de concentração eletroquímico. Esse gradiente de concentração eletroquímico ele é necessário para ocorrer a passagem dos prótons H+, através da ATP sintase e assim produzir ATP, ok? Bom, a cadeia respiratória é a etapa que mais gera ATP na respiração celular. Com a ação do desacoplador, do DNP, a produção de ATP diminui e as células que necessitam de energia para realizar suas funções precisam trabalhar mais, gastar mais, degradar outros compostos, como por exemplo ácidos graxos, para produzir e suprir essa falta do ATP. O exercício ele quer saber o seguinte:
O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a quê? Na alternativa A, ele diz: obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Não há uma obstrução ou uma parada de funcionamento da cadeia respiratória. O que ocorre é uma diminuição da eficiência desta cadeia, devido ao efeito do desacoplador do composto DNP. Na alternativa B, ele diz: bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Está incorreto porque o exercício ele trata da cadeia respiratória e não do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma outra etapa da respiração celular. Alternativa C: diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. Mesma coisa que a anterior. A produção de acetil-CoA não está relacionada ao desacoplador da cadeia respiratória e é disso que o exercício quer saber. Alternativa D: inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. Também está incorreta, porque o próprio exercício já diz: o composto desacoplador age na cadeia transportadora, na cadeia respiratória, e não na quebra da glicose. Portanto, a resposta correta é a alternativa E: redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Quer dizer, o efeito do desacoplador é reduzir a produção de ATP, forçando as células a produzirem mais ATP utilizando outros nutrientes, como eu dei o exemplo do ácido graxo. Bom, pessoal, então foi isso, a nossa aulinha sobre metabolismo e respiração celular. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. Se inscrevam no nosso canal e acompanhem para assistir mais aulas. E obrigado por terem assistido.